TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, o programa Enfoque Espírita, através do canal 16 TV Correio da Manhã, entrando em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para cada lar de Petrópolis e de outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro. Sejamos todos bem-vindos à doutrina espírita. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. O importante também é que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem conversar conosco, mandar algum e-mail, por favor, o façam como perguntas, sugestões, reclamações, sem problema nenhum. Só vocês enviarem para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também o programa pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e também do Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã 16 de Petrópolis é veiculada em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, tá certo? Como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? É só vocês acessarem que vocês vão assistir coisas muito, muito boas. E hoje, Palavras de Vida Eterna, tá certo? E vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 99. O título é Reclamações. Abre aspas. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando ou errando. Encontramos isso na Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 17. E Emmanuel, ele discorre da seguinte forma esse versículo. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto, entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusa o que desceram à criminalidade, mas, se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados.
quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração, para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta a trabalhar quem procura fazer. Certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então a gente vê aí que não fazer já constitui uma transgressão. Se você souber e não fazer, é 2 vezes errado. Então, se nós temos a possibilidade de fazê-lo sem alarde, faça-o. Porque Jesus também nos diz o seguinte, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Olhando por um lado, é exatamente com relação ao tema que nós estamos falando. Não é isso? Então, fique na sua. Se o outro está errado, em uma conversa amigável, você pode dizer a verdade. Não acusá-lo, você está falando coisa errada. Porque ele tem o livre-arbítrio dele, para ele fazer aquilo que ele acha que é o certo, até a hora em que ele vê que está fazendo uma coisa errada. E aí ele começa a se corrigir. Nessa correção é que Jesus nos pede que sejamos pessoas de bem. Pessoas de bem não acusa ninguém. Aliás, Paulo de Tarso nos diz uma coisa muito interessante. Tudo é bom, mas nem tudo me convém. O que quer dizer com isso? Porque tem pessoas que gostam de mentir. Só para aparecer? Talvez. Mas isso é problema da outra pessoa. Você quer ouvir aquilo? Ou, então, se você não quiser ouvir, saia de perto, ou dá licença, e sai, sem problema nenhum. Ele vai ver que, gradativamente, as coisas vão chegando a ele e ele vai se transformando. Gama sempre diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro, gente, não tem a menor dúvida disso, sabe? E Jesus já nos disse lá atrás, né? Então, devemos entrar no nosso serviço com uma alma pura, levando o melhor daquilo que você tem. Ah, mas não é tão grande assim o meu conhecimento. Tá bem, mas pelo menos faça jus ao que você sabe, falando a verdade. Se você não puder falar a verdade com a pessoa, ache um meio de contornar a situação para que o outro veja qual seria e é a verdade pura e simples, tá certo? E aí diz assim: apontas o egoísmo dos governantes. Quando a gente aponta
para uma pessoa, né? Você está apontando um dedo, só que tem 3 para si. Então não fale nada contra ninguém, desde que você não saiba, e mesmo que souber, não é problema seu. Se eles fazem o que fazem, vão resgatar um dia. Como será, não sei. A cada um, uma sentença. E assim nós vamos seguindo o nosso caminho esse que nos levará até Jesus, que é o nosso governador. Claro. Porque ele diz: ninguém irá ao Pai se não passar por mim. É ele que vai dar o ok para que você possa ir para um orbe superior à Terra. Aliás, e lembrando, nós estamos saindo de provas e expiações para a regeneração. É um pulo enorme, tá certo? No início ainda vão ter situações difíceis, mas muito menos daquelas que nós estamos passando nos dias de hoje. Porque as pessoas vão estar envolvidas com uma outra atmosfera espiritual de elevação de pensamentos, das quais ainda estamos bem abaixo. Mas se conseguirmos ficar no planeta Terra, entrando agora em regeneração, o nome já diz, regeneração, regenerar a Terra, regenerar o ser humano, porque aquele que ficar, ele já está mais com o pé em regeneração do que em provas e expiações, porque ele fez o trabalho em casa. Ele orou, ele fez o bem, fez a caridade. Usou da palavra da melhor forma possível para ajudar o próximo. Mas também amou a Deus, nosso Pai, e aos irmãos como a si mesmo. E assim nós vamos, tá certo? Então, nós estamos estudando, né, partes do Livro dos Espíritos. E nós estamos hoje no capítulo 9, né, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Bom, e antes de entrarmos propriamente dito, as perguntas são óbvias, né? Quantos habitantes tem o planeta Terra, encarnados e desencarnados? Hoje, perto de 28 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Encarnados, nós temos aproximadamente 7 bilhões. Isso quer dizer que sobram 21 bilhões que estão no plano espiritual. Se você está encarnado atualmente, vamos ver, eu, Luiz, então, do meu lado, eu tenho pelo menos 3 espíritos junto a mim. Aliás, tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: dize-me o que falas, que eu te direi quem são seus amigos espirituais. Quanto mais elevado espiritualmente você é, mais espíritos bons estarão ao seu lado. Claro, se você for do outro lado, você terá aqueles do outro lado. Não precisamos dizer quem é, tá certo?
Aliás, são nossos irmãos que precisam de ajuda. E em primeira epístola de Pedro, lá diz o seguinte: antes de vir a mim, vá a seu inimigo e acerte as contas. Peça perdão. É difícil, gente, não é fácil, não. Peça perdão e siga em frente. Se ele não te perdoar, o problema está com ele, mas pelo menos você verbalizou para com ele. Eu peço perdão a você. Se ele vai te perdoar ou não, é outro problema. E aí fica por conta dele. Porque o amar elimina uma imensidão de erros e faltas. É uma coisa maravilhosa, porque é misericórdia divina para com todos nós. Claro. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Claro. E aí a gente vê quanto nós somos queridos pela espiritualidade superior, espíritos puros, que dizem, vou citar Rabin: Luiz, você errou. Você vai ter que agora se arrepender, reparar aquele erro e eliminar aquele erro. Claro. Isso chama-se misericórdia divina. E se você não conseguiu nesta encarnação, ele, numa próxima, também lhe dirá: Luiz, você tem que resgatar erros do seu passado. Por isso ainda estamos num orbe de provas e expiações. Provas e expiações. Provando que nós estamos do lado do bem. Fazendo bem, não importa a quem. Expiando os nossos erros lá atrás. Claro. Então nós vemos como o nosso Pai é misericordioso para cada um de nós, nos dando oportunidades infinitas de nos regenerarmos, de sermos pessoas de bem. E é isso que nós devemos trabalhar. Lá atrás diz o seguinte: fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Perfeição. Não seremos Deus jamais. Vamos ajudá-lo a manter tudo aquilo que ele criou e cria. Porque ele trabalha ainda até hoje, claro. Se vocês pensam que nós vamos para o outro lado e vamos ficar numa praia, pegando um sol, etc., não é isso. Porque se o nosso mentor está no plano elevado a nós e nos ajuda, seria egoísmo de nossa parte deixarmos outro para trás. Claro. Se você foi ajudado, por que você não ajuda o outro que está um pouco atrás? Vai te quebrar algum osso? Não. Pelo contrário, vai fazer com que aquilo que você aprendeu, você coloque à prova que você aprendeu corretamente. E aí nós vamos nessa escada, né, de evolutiva que nos levará até a Jesus. E depois, quem sabe, há outros orbes mais avançados que a Terra. Mas também teremos a ajuda dos que aqui ficaram. Claro, um ajuda o outro, tá certo? Já nos falaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo.
Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E então, neste bloco, vamos começar a estudar o capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. No bloco anterior, nós falamos que existem 21 bilhões de espíritos desencarnados que nos envolve a cada momento, tá certo? Não todos de uma vez, claro, mas para cada um encarnado existem 3 espíritos que estão pelo menos do seu lado, tá certo? Então, nós temos lá como subitem faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Pergunta 456. Vêem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam, cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Veja bem, gente, podem ver? Pode. Eles, espíritos superiores, não ficam futricando a vida alheia. Com certeza que não. Eles olham, por exemplo, para mim, eles olham para mim e falam assim, olha, o Luiz tem essas deficiências, e enumera. Qual é a que ele está necessitando mudar nesse momento? Isso. Então, eles começam toda uma doutrina em cima de você, mostrando o que é certo para que você venha a aprender a se corrigir. Nenhum espírito superior diz o seguinte, você errou. Não. Eles dizem, os seus pensamentos estão enganados, mas não acusam. Eles falam de um modo em que você não fique, primeiramente, envergonhado, nem também submisso devido àquela exclamação. Você errou. Eles não fazem isso. E eles nos rodeiam, claro. Eu acabei de dizer que pelo menos tem 3 espíritos à nossa volta, de acordo com o seu grau evolutivo. Claro, não tem a menor dúvida disso. Então, olha lá, ó, cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Se você, encarnado, pede, por favor, me ajude a solucionar determinado problema que eu tenho, e eles vão focar, então, para que você tome as decisões necessárias para a solução daquele problema. Eles não chegam e dizem assim, Luiz, você tem que fazer isso. Não. Eles te dão opções. Claro. Eles te dão opções para que você, através do seu livre-arbítrio, utilizá-lo em seu favor mesmo.
não, realmente está errado, eu tenho que me corrigir. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Se você tem dinheiro, se você não tem, se é isso, se é aquilo, se você casou, se você não casou, se você é solteirão ou não, isso não interessa para eles. Interessa a evolução do próximo. E eles fazem o possível para lhe ajudar. Mas eles são barrados pelo nosso livre-arbítrio. Não quero isto. Tá bem. Eles se afastam. Lembrando Paulo de Tarso. Tudo é bom, mas nem tudo me convém. Claro, porque você ainda não está com uma compreensão completa daquela situação errada em que você se meteu. E aí, do momento em que você percebe, eu errei nisto, pronto. Todo aquele castelo de cartas horríveis desabam, porque você conheceu a verdade daquele assunto. E aí você vai lapidando as arestas negativas para você chegar a ser uma pessoa de bem. Tá certo? Outras perguntas também correlatas a essa, que é a 425, 467, 491. Tá certo? Vamos lá, seguindo. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Olha só, eles podem, sim. Mas se você ocultou, não são eles que vão te acusar. Olha, isso. Eles criam situações em que você identifica aquele erro e você percebe que tem que fazer uma mudança naquele assunto. Sutilmente. Tá certo? Letra A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta, certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, gente, se for uma coisa muito grave e você ainda tem pensamentos ruins, situações que te coloquem em posição degradante, são espíritos inferiores que começam a colocar à vista essas situações em que você errou no passado. Nós temos que evoluir em conhecimento e moralidade. Cada vez que você evolui, esses espíritos que querem o mal a você, às vezes pelo simples mal de querer o mal, eles são afastados pelo seu grau evolutivo. Eles não conseguem manter a mente deles negativa em cima de você. É como se você julgasse uma bomba de São João para explodir perto de você.
Mas, na realidade, todo o seu conhecimento lhe dá como fosse uma redoma de energia que não deixa essas bombas te afetarem. Claro, porque se você está evoluindo, e não é fácil evoluir. Primeiro você tem que identificar o erro. Dali você passa para a ação de como você vai resolver aquilo. E outras coisas mais que vão aparecendo. Não é isso? Tá certo? Pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Isso vai depender. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então vamos lá. Os levianos, porque você erra, tem aqueles levianos, espíritos inferiores, que vêm, e ele errou, tá vendo? E começa a zombar. Mas se você já é um pouco espiritualizado, o grau de intensidade cai. E eles veem, que contra aquele vai ficar um pouquinho difícil você rir mais. Porque aqueles estão zombando, não estão dando atenção a eles, porque eles querem atenção. De qualquer maneira. E faz com que vai minar o seu campo de pensamentos para o negativo. Com isso, o que acontece? Você dá vazão para que eles possam cada vez mais lançar maus pensamentos para você. Você é incompetente, você não pode estar aí, e outras coisas mais. E aí você acredita, aí você se afasta. E aí eles tomam conta de vez dos seus pensamentos. E aí você vai enfiando os pés pelas mãos. Agora, os espíritos sérios se condoem, porque muitas vezes nós caímos em erros. Claro, todos nós estamos em um orbe de provas e expiações onde todo mundo erra. Eu erro, gente. Não sou santo, não. Errei muito e erro ainda. Me observo o tempo todo para tentar fazer o máximo de bem ao próximo. Porque quando você está ajudando o próximo, o primeiro a ganhar é você. E aí vêm os espíritos bons lhe trazendo um lenitivo. Um lenitivo. Para que você, calma, Luiz, vai dar tudo certo. Tira essa ansiedade de você. E de repente a tua mente clareia. Puxa vida, olha só, olha que sol maravilhoso. Ou, se chover, que coisa boa. Está molhando as plantas, está tirando as partículas pesadas que ficam sobre as nossas cidades, porque do momento em que chove, essas partículas pesadas aderem à água e todas caem. Por isso que depois de um temporal, o tempo muda para melhor, porque parou de chover e também ficou mais claro o céu em cima da sua cabeça.
é simples. Nós moramos em Petrópolis e vemos, quando nós vamos ao Rio de Janeiro, aquela mancha cinzenta sobre o Rio de Janeiro. Aquilo são as partículas pesadas que estão ali. Quando chove, muitas daquelas partículas vão para o chão. E aí limpa todo o ar e as pessoas podem respirar melhor. Tá certo? Ok? Então vamos para um outro subitem, que é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vamos lá. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ora, vamos lá. Tem duas situações. Uma, quando você pensa corretamente, age corretamente ou tenta agir e falar corretamente. Aí, a espiritualidade vê que você está tomando atitudes positivas da sua vida. E vem a espiritualidade superior a você e lhe ajuda a perseverar naqueles atos. Por outro lado, nós temos o outro lado, que é o lado negativo. Se você está irritado, brigando com todo mundo, maus pensamentos, más palavras, o negativo, ele se aboleta perto de você. Porque, na realidade, o negativo quer sempre tirar você da fila, entre aspas, dos chamados bonzinhos. Só que os bonzinhos também têm coisas ruins para os resgatarem. Assim também como os maus, entre aspas, ou inferiores, têm coisas boas que ele precisa acessar para modificar os pensamentos deles. Claro. Hoje, nós somos o somatório de todas as nossas reencarnações desde quando nosso Pai Eterno nos criou. É o que vocês estão vendo aqui no meu corpo físico. Muitos podem ter um dom da vidência. Sim, pode ver minha aura, meu perispírito, sem problema nenhum. E aí, todos vão verificar quanto nós trabalhamos para nos tornarmos pessoas de bem. Sim. Gente, não é fácil ser espírita. Porque quando você faz uma coisa ruim, a nossa consciência nos acusa. Não é Deus que nos acusa. É a minha consciência que me acusa. Luiz, você errou. Não pode ser assim. Você tem que mudar o seu modo. E aí nós vemos como é importante todo o aprendizado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu faço uma pergunta a todos. As leis de Deus estão escritas aonde? Na Bíblia ou em outro livro, aqui e acolá? Mas eu lhes digo que as leis de Deus estão na nossa consciência.
Ah, não tem a menor dúvida disso. Eu não preciso de nenhum livro para me mostrar quando eu faço uma coisa errada. É a minha consciência que me acusa, tá certo? Mas vamos continuar no próximo bloco. Nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já! Alô pessoal, programa Enfoque Espírita, voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vamos para a pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários outros aos outros. Pois bem, num conjunto deles estão sempre de mistura com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então vamos lá. Entramos aí numa coisa chamada concentração. Quando você está estudando um livro espírita, lógico, você está concentrado no que o autor colocou e imprimiu naquelas páginas. O pensamento negativo pode vir? Pode. Mas devido ao seu grau evolutivo, essa concentração afasta qualquer outra situação negativa. Claro. Porque a nossa alma é comandada, não é? E a nossa consciência nos mostra se você está lendo uma coisa errada ou uma coisa certa. Eu não estou muito bem certo desse parágrafo. Leia novamente, para justamente você identificar fazendo a pontuação. Porque muitas vezes nós lemos direto e não fazemos a pontuação. E aí vamos pensar errado. Então faça a pontuação. Olha só, vossa alma é um espírito que pensa. Ponto. Não ignorarás que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Porque, na realidade, não há concentração quando acontece isso. Se você está estudando uma determinada coisa, o seu pensamento é direcionado para aquilo. Você pode pensar assim, poxa vida, como é que seria Jesus naquela época falando essas coisas? Qual a entonação?
Qual o gesto que ele fez para mostrar a todos aqueles ouvintes o que seria a verdade, ou o que é a verdade? Como associar o que Jesus dizia para o dia a dia deles daquela época? E aí você viaja. Então você percebe muitas vezes que, mesmo com o ser humano fazendo interpolações, colocando coisas que é da cabeça do indivíduo, ele não mexeu em uma coisa. É exatamente no amor. Não tem como mudar. O que Jesus nos ensinou é através do amor. Nós podemos ter outras interpretações? Sim. Mas a que Jesus quer é exatamente aquela que ele nos disse. Então a gente vê como é importante saber ler e depois interpretar, tá certo? 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Olha só, ok? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade, se decide pelo bem. É voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, nós vemos aí que muitas vezes pensamos sim. Será o que nós estamos lendo é isso que nós estamos pensando? Claro, nós temos o poder da dúvida. Porque às vezes nós não ainda estamos tão evoluídos que ainda dependemos de ser sugeridos pela espiritualidade, pelo nosso mentor, anjo da guarda, nosso guia. Parece-se, Luiz, é isto. Leia novamente com as devidas pausas. Pronto. E aí você percebe tudo. É uma coisa maravilhosa, gente, mas difícil, não é fácil. Aí caímos num ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto você leu, tanto você pensou nas perguntas e respostas, que veio se aclarar os seus pensamentos para lhe caminhar para ser uma pessoa de bem. Claro. De novo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. E não vai mesmo. Ele afirma: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É incisivo. Tá certo? 461. Como havemos de distinguir... Não, perdão, 462, perdão. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes ela lhes vem do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes
de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Olha só que maravilha! Quanto tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, fazendo assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Olha só, que coisa maravilhosa! Então, nós somos sugeridos, sim, sempre. Porque, gente, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos pede, ter conhecimento. Claro. É através desse conhecimento que nós galgaremos outros patamares. A escada de Jacó, cada um degrau é uma etapa que você tem que um a um. Você não, lá em cima não tem esse problema de você pular 2 degraus. Ah, não tem mesmo, gente. E tem que ser um muito bem feito, porque senão você não passa para o seguinte, que a barreira vibratória positiva não lhe permite, porque você não está coadunado com aquele patamar seguinte. E você tem que, novamente, reencarnar. E cada reencarnação, você anda, você não para totalmente, tá? Você anda um bocadinho. Outros andam mais, fazem mais, trabalham mais. Mas outros não. E nós temos o dever de ajudá-los, tá certo? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, tá certo? A gente fica saudoso, Gama não pôde vir, tá certo? E nós lhe desejamos que ele se recupere o mais rapidamente possível, nada mais, ele não pôde comparecer, tá certo? Não nos disseram o motivo, mas rezamos e oremos para que ele possa se recuperar da melhor forma possível, tá certo? Pessoal, foi uma satisfação estar diante de vocês e nós dizemos o seguinte: a reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Graças a Deus e até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.